estamos de volta. Um forte abraço ao meu amigo Beto Soares, né, do Bem Casado. E a Eliana, a esposa, a Renatinha, teve bebê. O Beto, tá vendo, Beto? Estão me falando que você precisa voltar aqui. Só que o Beto tá com 2 netinhos. Isso, é um casal, são 2 netinhos. São gêmeos. E parabéns aí para Renata, para a família, né? Gente, vamos ver agora uma outra entrevista, né, com a pesquisadora e advogada Lívia Ramos Salles. Ela conversou com a equipe, né, do Núcleo de Conteúdo da Gazeta sobre seu estudo relacionado ao comportamento da vítima, retratando nas sentenças de estupro, né? Ou retratado, né, nas sentenças de estupro. Vamos ver essa entrevista que é bem interessante. Que os crimes de estupro são um dos mais temidos pelas mulheres, a gente já sabe. Não só os crimes propriamente ditos, como também depois, como que a mulher vai procurar as instituições e o Estado para tentar reparar minimamente aquela situação sofrida. A gente está aqui com uma pesquisadora, a advogada Lívia Salles. Historicamente, as decisões, ela tem um olhar sobre a vítima, sempre tratando ela de forma suspeita. As decisões são um reflexo de toda a trajetória do sistema de justiça, como é que a vítima é encarada. Isso não acontece em todos os crimes, mas acontece muito fortemente nos crimes sexuais. O crime de estupro ele é cercado por inúmeros mitos e o sistema judiciário ele não está imune disso. Então, assim, é um complexo de coisa. Tanto as trajetórias, as histórias de vida, tudo que foi que eles experimentaram durante a vida, toda a sua formação, né? Tudo isso obviamente atravessa a decisão. Uma coisa interessante que a pesquisa revelou é que os manuais de direito que foram utilizados ao longo das sentenças, eles, na verdade, refletem, por mais atualizada que seja a doutrina, eles refletem uma tendência histórica que é colocar a mulher num sistema de classificação onde elas são divididas entre aquelas que são mulheres honestas, e essa honestidade é do ponto de vista da moral sexual para a mulher, porque se for para o homem é do ponto de vista da questão econômica. E a mulher, aquelas que não são honestas, que não têm um comportamento socialmente adequado, aquilo que se entende como socialmente adequado, essas sim são tratadas de uma maneira diferente, ou são olhadas com uma certa desconfiança ao longo do processo. O que, assim, a nosso ver, não contribui em absolutamente nada dentro de uma sentença, né? Não interessa o que a mulher fazia, onde ela estava, como que ela se vestia, qual era a sua profissão. Isso não tem nenhuma relevância com relação à violência. O crime de estupro é uma violência para qualquer mulher, e essa violência ela assola qualquer mulher e deve ser compreendida da mesma maneira. Na sua pesquisa, você percebeu que os casos são diversos, né? Não é um... São. O crime de estupro, ele é bem heterogêneo. Ele só não é heterogêneo no sentido daquela que recebe a violência, porque por volta de 90% das vítimas são do gênero feminino. Mas é bem heterogêneo no sentido de situações, de lugares. As mulheres, elas são estupradas dentro de casa, na rua, no ônibus, no ambiente de trabalho, em ruas escuras, em locais claros, em qualquer situação. Tá joia, obrigada, Lívia. Agora, como é que a gente faz para ter acesso à leitura da sua pesquisa? Tá disponibilizado na biblioteca da UFAL e na biblioteca do Instituto de Ciências Sociais. Possibilidade do estupro ser evitado pela própria mulher. Pronto, isso. Viu, Vamos Vitor? pegar esse trecho
Só que aí ele Tá discorda. valendo? Ele discorda, mas ele meio que, tipo, incentiva. Porque ele diz o seguinte... Hungria, expressando o pensamento machista que envolvia a edição do nosso Código de 1940, argumenta. É objeto de dúvida se uma mulher adulta e normal pode ser fisicamente coagida por um homem à conjunção carnal. Pois é, tá aí, gente, importantes, né? Interessante, parabéns aí pela pesquisadora e pelo pessoal do Núcleo Gazeta de Alagoas, tá certo? Um forte abraço mesmo aí, muito obrigado pelas dicas, né? Os nossos telespectadores sempre muito bem servidos, né? Com muitas informações importantes. E falando em informações importantes, dia 21 de setembro é o dia que se comemora, né? O dia do Alzheimer. É mundial ou ele é nacional? Quem está aqui ao meu lado é a psicóloga Fabiana Plech. Ela que não deixa de ser especialista nessa área, porque convive, né? Inclusive ela é da Associação Brasileira de Alzheimer. Seja bem-vinda ao nosso programa, Fabiana. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Dia 21 é o dia da conscientização mundial do Alzheimer. Ela é mundial. Aqui em Alagoas nós temos 2 núcleos há 13 anos que funcionam. E nacionalmente tem 25 anos em média. Né? E é um dia realmente onde todos voltam para esse tema. É um tema interessante, muito... quer dizer, é um dia exatamente para tentar, né, inserir na sociedade, né, a consciência, né, da doença e não só isso, obviamente, que a gente precisa conhecer um pouco mais do tema para que a gente, como sociedade, possa estar mais preparado para enfrentá-lo, né? Porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, nem com ninguém da família, e às vezes a gente se depara, é surpreendido. Por isso que é necessário mais informações. Esse núcleo, como é que eles funcionam? Olha só, eu queria muito falar o seguinte, nós somos um mundo de 7 bilhões de pessoas e a gente tem 3 milhões e 600 pessoas com a doença de Alzheimer. E aqui no Brasil, 1 milhão e 200. Então, urge que seja realmente divulgado, que seja comentado sobre isso. E a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, ela funciona aqui em Alagoas em dois lugares. Um fica no Jaraguá, em frente ao Coreto, né? Na Secretaria de Saúde. Lá no Cesal, vizinho Secretaria de Saúde. Próximo a Cesal. Isso, né? Funciona às segundas-feiras de cada mês, com a coordenação da Fabiana Mello. E lá no HU, ela funciona às terças-feiras de cada mês. Repete, por favor, lá no Jaraguá. Jaraguá, segundas-feiras de cada mês, às 6h30. A segunda-feira de cada mês. Segunda-feira de cada mês, isso, às 18h30. Isso. E no HU, às 2h da tarde, às 14 horas, no caso, segundas-feiras de cada mês. E tem também a coordenação da Juliana Mello, né? Fabiana, me fala uma coisa, quais são os sintomas, os primeiros sintomas de quem contraiu Alzheimer? Você pode citar para a gente pelo menos uns 2 ou 3? A primeira coisa que aparece é a memória recente, né? Ela começa a ficar falha, como se a gente fosse um disco, e a gente começa a gravar esse disco desde pequenininho, de fora para dentro. E ela começa a perder a memória de dentro para fora. Ou seja, ela tem uma perda de memória recente. Ela não consegue lembrar do que comeu de manhã. Ela não consegue saber que alguém veio aqui pela manhã. As dificuldades vão por aí, mas elas também começam a perder um pouco a fala, né? Aquela coisa do esqueci, não lembro, e fisionomias. Mas a primeira mesmo é a memória recente. É a coisa que aparece de cara. Fabiana, tem uma pergunta de um telespectador que Josiel está me repassando. Como é que funciona o que, Josiel? O núcleo? Tá. Como é que funciona? Em forma de palestras, são consultas, enfim, tem prescrições de medicamentos. Como é que funciona o núcleo? Tá. A ABRAS é uma associação voluntária e eu sou membro voluntário da ABRAS, eu sou psicóloga.
Lá a gente tem palestras, grupo de apoio. Eu acho que é o principal passo, quando você descobre ou quando você imagina que o seu parente tem uma doença de Alzheimer, é importante o grupo de apoio. Quando você encontra pessoas que têm algo parecido com o seu, é como se você equalizasse, tá? É como se você dissesse, não, alguém tem algo pior ou igual. Eita, gostei dessa ideia. Então, é um papo entre amigos, mas tem palestras, tem médicos, não existe prescrições, né? Mas, assim, é um bate-papo. Não é pergunta de leigo mesmo, né? Aquilo que a gente... Muito interessante, quer dizer, você acaba de entrar naquele mundo que você não existia, que você não conhecia, melhor dizendo. Então, ali, é interessante isso. Quer dizer, você começa a se identificar, porque as pessoas que estão ali, um grande percentual já teve casos, já viveu, já conviveu ou convive, né? Então, bem interessante, deve ser um apoio muito grande, né? Um porto seguro, né, para aquela pessoa que está totalmente desnorteada em relação àquela doença com um parente dentro de casa, né? É o caminho das pedras, né? Isso. É como você sabe que a gente tem 3 possibilidades de descobrir ou de procurar, que é o geriatra, o neurologista e o psiquiatra, né? O grupo de apoio eu considero, assim, fundamental, porque ali eu tive inúmeras situações que eu não sabia o que fazer. Eu já psicóloga, há 10 anos, 12 anos com a minha mãe, foi acometida pelo mal de Alzheimer, eu não sabia realmente o que fazer. E ali, uma informação e outra que alguém deu, eu usei e foi, assim, muito bom. Não que os modelos sejam iguais, mas as ideias... E quando você fala que foi muito bom, é porque você percebeu que com aquele comportamento, aquele procedimento, você conseguiu retardar, conseguiu, sei lá, protelar um pouco mais os efeitos negativos da doença? Sim. E até uma forma de acalmar, canalizar a sua ansiedade, né? Certo. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Existe uma dificuldade muito grande com o pôr do sol, né? O doente de Alzheimer, ele tem uma dificuldade que é a síndrome do pôr do sol. Como é que é isso? Às 4 ou 5 horas, eles começam a ter um movimento de querer voltar para casa e entra numa angústia muito grande, um desespero. E lá no grupo, eu comecei a perceber que alguém falou, um exemplo muito bom, que colocava a esposa no carro e saía para passear. Aí, quando ela ia voltando, ela ia, eita, eu conheço essa casa, eita, eu conheço esse prédio. E ela foi acalmando. E eu copiei essa ideia, eu nunca esqueço disso. Foi o carro-chefe da minha vida. Que legal. Inclusive, Ariel, eu tenho, assim, alguns vídeos que eu gravo. Eu tive uma necessidade muito grande de divulgar essa doença, porque eu tive na obscuridade, né? E estar na obscuridade para essa doença é algo muito doloroso, porque tira totalmente o chão. É verdade. Você não sabe como caminhar. O que eu devo fazer? A intuição acaba. Você não age mais por intuição, porque você realmente não sabe mais o que fazer. E aí a gente vê a importância de procurar um grupo, né? De participar de grupos, porque às vezes uma dica, uma ideia pequenininha, tão simples às vezes para algumas pessoas, mas tão importante para o tratamento. E o que é que você acha também, Fabiana, em relação à família, né? A família precisa, eu falo que a família precisa conhecer que tipo de comportamento a família ela tem que ter para dar uma qualidade de vida, né, para esta pessoa, qualidade de vida melhor para esta pessoa. A primeira coisa é estar realmente percebendo que algo está errado. Esse período, ele é muito conturbado, porque você confunde, você nega, você não acredita que você está passando por aquilo, né? Jamais. É hipertensão, é confusão, é porque ela está muito estressada. E a última coisa que você pensa pode ser uma doença de Alzheimer. Então, descobriu, começa a fazer os exames, porque são aqueles exames que você vai eliminar, tá? A causa, porque não existe diagnóstico para o Alzheimer, né? Certo. Fala-se no PET scan, mas o PET scan ainda é assim, você não apareceu com a proteína,
Joel, você não tem. Mas se você aparece com a tal da proteína, que é aquela que queima os neurônios, isso não lhe dá um diagnóstico preciso, né? Então, ainda é muito confuso. E aí, quando você procura realmente ajuda, e os familiares ficam sem norte. Uma vez que eles descobrem que a doença está instalada ou que realmente é aquilo, começam as fugas. As fugas, elas são terríveis. A gente tem encontrado, assim, principalmente da classe masculina, né? Aquele medo, porque mãe é imaculada, pai é imaculado, é a força motriz. O olhar de uma mãe tem um poder supremo sobre o filho, né? Eu acho que o termo é exatamente esse, é o poder supremo mesmo, né? Fala uma coisa, Fabiana, já estão me dizendo que o programa está acabando, tá vendo que é tão rápido, né? José, você pode soltar o contato da Abraz, não é isso? Abraz. Da Abraz, por favor, para o pessoal entrar em contato. Isso, perfeito. A doença traz estresse tanto para quem tem o Alzheimer, quanto para a família, né? Você, como psicóloga, já pode dar uma dica simples para a gente, não sei se seria o termo simples. Que momento que você percebe que a família deve procurar ajuda? O momento é um momento inicial. Quando tudo começa, você já precisa realmente procurar Perfeito. essas pessoas. Agora, você falou, e eu gostaria que você repetisse, quais são os profissionais da saúde que se envolvem no tratamento dessa doença. Falou de 3, não foi isso? Sim. Quais são? O neurologista, o psiquiatra e o geriatra. Boa, perfeito. Aí as dicas. E você você já falou do endereço, você também é escritora, né? Sim, eu publiquei um livro, chama-se Anete, do início ao Alzheimer. Ele está à venda na livraria Leitura do Shopping Park. E nas minhas redes sociais eu tenho feito assim, uma série de coisas nessa área. Fabiana, olha, eu ficaria aqui, sinceramente, a tarde inteira. E, aliás, lá vem a bronca. Sempre gosto de dar uma bronca, né, Márcio? Lá vem a bronca. Que a imprensa possa usar mais essas pessoas. Se utilizar dessas informações importantes, porque isso, sim, leva muito mais dignidade para as pessoas e seremos uma sociedade mais informada. Uma sociedade conhecedora daquilo que tanto precisamos. Então, parabéns, Fabiana. E não é todo mundo que passa pelo que você passou que se dispõe, né, que se entrega por uma causa tão nobre e tão importante para a sociedade. Por isso, parabéns. E eu já vou marcar com você, porque eu quero pegar um gancho aí sobre o suicídio. Né? Nós falamos um pouco com o Silvestre, mas eu quero pegar esse gancho e vou lhe convidar, numa outra oportunidade, você como psicóloga, para a gente falar do suicídio entre os idosos. Né? Acho que vai ser uma entrevista bem legal, muito informação mesmo, para que a gente possa enriquecer mais o conhecimento. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Esqueci alguma coisa? Não, tá tudo Boa, bem. então a gente vai marcar numa outra oportunidade. Já vou sair daqui com você, já com a agenda da próxima entrevista. E a você eu quero agradecer pelo carinho, pela audiência. Infelizmente o programa já acabou. Você pode assistir pela gazetaweb.com. Você vai ver lá na Gazeta Web, na página principal, o nome TV Mar. Não está mais na parte superior, não. Mudou um pouquinho, está ali abaixo da primeira das manchetes, né? E aí você pode clicar ali em cima e vai estar assistindo o nosso programa. Não esqueça, indique o programa, porque 11h30 da noite, ou seja, às 23h30, teremos reprise. Muito obrigado. Fiquem com o Papai do Céu. Tenham um restante de dia muito legal, muito abençoado. Beijo. Tchau, tchau.